Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma Live D20, onde aos domingos a gente conversa aí sobre os pilares no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você que convive aí com o diabetes a ter aí um ótimo tratamento do diabetes. Eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes mellitus tipo 1 há mais de 40 anos, então sei bem aí quais são os nossos perrengues. E a ideia aqui é a seguinte, é a gente conversar a respeito e trazer informação para que você consiga, né, atingir aí um ótimo tratamento do diabetes. Na Live D20 de hoje a gente vai conversar a respeito do seguinte, você que segue o tratamento, né, do diabetes, mas que não está conseguindo resultado. Então assim, poxa, eu faço o tratamento, eu sigo as recomendações, mas não consigo ter resultado. Então como é que a gente resolve essa situação? A gente tem que entender o seguinte, primeira coisa que é importante a gente entender, por que muitas vezes você não está conseguindo ter um bom controle do diabetes? Isso é ruim para a gente. Extremamente ruim porque a gente sabe a relação direta que existe entre a hiperglicemia, quer dizer, você ficar com glicemias aí acima de 180, quer dizer, com a glicemia alta, e durante um período muito longo, isso vai te levar ao aparecimento de complicações crônicas do diabetes. Esse é um problema que ele vai acontecer a médio e longo prazo. Ele não acontece exatamente de um dia para o outro, mas é algo que vai trazer um desconforto muito grande para a gente, para a sua qualidade de vida. Agora, existem também as situações que a gente tem que são momentâneas, quer dizer, se você não tem um bom tratamento, você fica hiperglicêmico. Se você fica hiperglicêmico, seu rim fica trabalhando feito louco lá, os rins, para tentar liberar mais glicose aí pela urina. Isso faz com que a gente entre naquele ciclo, que é bem conhecido aí, quando se tem aí o diabetes descompensado, que você fica fazendo xixi direto, perde muita água, começa a sentir muita sede, toma água desesperadamente, sente muita fome, porque seu corpo não está conseguindo trabalhar de acordo, e mesmo assim ainda se sente fraco. Sente muitas vezes dores abdominais, sente indisposto. Então, quer dizer, para a sua qualidade de vida é extremamente horrível isso, não conseguir ter um bom tratamento do diabetes. Então, essa é uma situação importante, da gente entender essa relação do baixo controle metabólico com o aparecimento de complicações crônicas. Porque depois que apareceu a complicação crônica, qual que é o grande problema que a gente tem? Precisa ser muito disciplinado para conseguir reverter esse quadro. Então, por exemplo, começou a ter lá alteração renal. Se você não resolver isso, começa a perder microalbuminúria ali, perde um pouquinho de proteína pela urina, isso vai com o tempo aumentando, vai machucando os rins, numa estrutura que é chamada néfron, que é a parte que filtra realmente ali o nosso sangue, porque a molécula de glicose ela é muito grande, ela acaba agredindo essa estrutura. E aí muitas vezes a pessoa entra numa situação de doença crônica já do diabetes, que é a doença renal crônica no diabetes. Quer dizer, vai ter problema renal e que dificilmente a gente vai conseguir reverter isso aí. Outra situação que é bastante importante, também a retinopatia diabética. Então, quer dizer, eu estou falando dos órgãos que normalmente têm os vasos bem pequenininhos. Esses realmente são complicados, porque imagina um fio de cabelo, que são o tamanho dos vasos que tem ali dentro daqueles órgãos, lotado de açúcar. Quer dizer, não tem como irrigar o órgão, consequentemente, isso a médio e longo prazo traz aí um prejuízo importante para o sistema. Então, algo aí para a gente pensar, principalmente nesses dois órgãos que são tão importantes para a gente, sem contar das outras complicações que estão relacionadas à parte nervosa, então com a sensibilidade, diminuindo a sensibilidade nos pés. Então a pessoa fala, eu tenho neuropatia diabética. Muitas pessoas desconhecem realmente o desconforto que é ter neuropatia diabética. Dependendo do grau de neuropatia, da perda de sensibilidade dos pés, sensibilidade em relação à dor, ao calor, você não tem, perde a sensibilidade. Sabe o que é pior? Atrapalha no que a gente chama de propriocepção, quer dizer, as informações que a periferia vai ficar mandando para o nosso cérebro para ajudar no equilíbrio. A pessoa tem dificuldade até em andar, ele se desequilibra por conta da neuropatia periférica. Então, quer dizer, algo assim extremamente importante da gente evitar de chegar lá. Então dá para a gente fazer isso. Uma outra coisa é que muitas vezes você não consegue ter aí um bom controle de diabetes. A gente tem que entender o seguinte, não é o fim do mundo.
sabe? Não é para desistir, não é porque, eu tô com dificuldade em controlar, uma hora principalmente quem tem diabetes tipo 1, isso é muito frequente acontecer, né? Fica lá hiperglicêmico, vai começar a aplicar um monte de insulina para corrigir e daqui a pouco vai para outro lado, faz lá um episódio de hipoglicemia. Então, quer dizer, fica assustado com isso, porque a hipoglicemia ela traz um desconforto muito grande pra gente, e aí acaba meio que abandonando, falar, não, deixa a glicemia 200, 250, porque aí eu tenho menos desconforto. Realmente, sim. A curto prazo você vai ter menos desconforto, mas a médio e longo prazo, tudo isso vai aumentar diretamente o risco de você ter aí realmente uma complicação crônica do diabetes. Às vezes 1, 2 ou 3. Né? Então, esse aí é o problema maior. Agora, tem outra coisa que a gente precisa entender, que é a relação que existe aí das pessoas, muitas vezes, insistirem em tratar o diabetes. A pessoa tem lá o diagnóstico de diabetes, você tem diabetes. Uma coisa que a gente precisa entender, como é que trata o diabetes? Você vai tratar com a parte medicamentosa, seja o antidiabético oral, ou então as insulinas, né, para quem tem diabetes tipo 1, diabetes estipulada, mas não é só o tratamento medicamentoso que vai te ajudar a ter um controle adequado do diabetes. O controle adequado do diabetes a gente consegue, para obter um ótimo tratamento, se apoiando nos pilares do tratamento. Então não adianta você tomar um medicamento ou aplicar insulina e comer depois tudo quanto é tipo de alimento, com qualquer quantidade também de alimento. Isso aí, sem dúvida alguma, vai impactar totalmente negativamente no seu sistema. Porque o seu corpo vai precisar de uma grande quantidade de insulina e se você tem já diabetes mellitus tipo 2 não consegue produzir uma grande quantidade de insulina. Para quem tem diabetes mellitus tipo 1 precisa da insulina exógena, quer dizer, precisa aplicar insulina, então certamente você vai ficar hiperglicêmico. Então precisa começar a entender isso. Tem a parte do tratamento medicamentoso, que é apoiado pela nossa alimentação, quer dizer, a gente que tem diabetes precisa comer alimentos que são saudáveis. Não é tirar nenhum macro ou micronutriente, muito pelo contrário. A alimentação, os alimentos que a gente consome, eles vão fornecer todos os macro ou micronutrientes que nosso corpo precisa. O que precisa é adaptar para a sua realidade. Quer dizer, em que situação que você está? Você precisa de uma quantidade um pouco maior de carboidrato ou menos carboidrato? Porque o mais comum é sempre diminuir bastante o carboidrato. Só que para quem treina com frequência, treina às vezes mais do que uma vez no dia, se ele consumir uma pequena quantidade de carboidrato, ele vai se sentir mal. Então isso é algo que a gente precisa entender. Então, para cada pessoa vai ter um tipo de tratamento relacionado à alimentação. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração em relação à alimentação. A alimentação tem que fornecer todos os nutrientes para a gente. Só que é diferente o indivíduo adulto, o quanto de nutriente ele precisa, de uma pessoa idosa, do quanto de nutriente ele vai precisar, ou de uma criança e um adolescente, que está em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento. A criança e o adolescente eles vão precisar de muito mais energia, não tem como. O organismo está ainda em desenvolvimento. Então a gente tem que entender como a gente lida com essas situações. E além disso, precisa também incluir no seu dia a dia, como parte do tratamento. A gente tem que entender que para gente que tem diabetes, a atividade física ou o exercício físico, eles são remédios para gente. E olha que interessante, é um tipo de remédio extremamente importante, porque dos pilares no tratamento do diabetes, o exercício físico, a atividade física, é o único pilar do tratamento que verdadeiramente ele é hipoglicemiante. E sabe por que eu falo isso? Porque quando você usa o medicamento, o antidiabético oral ou a insulina, a ideia é não deixar que você fique hiperglicêmico. Quando a gente controla a nossa alimentação, evitando comer uma grande quantidade de alimentos que tem uma grande quantidade de carboidrato, você também está evitando ficar hiperglicêmico. Agora, com relação ao exercício, normalmente ele funciona de que maneira? Se você tiver com a glicemia super alta, vai lá fazer exercício, vai baixar a glicemia. E se você tiver com a glicemia baixa, você vai fazer exercício e vai ficar hipoglicêmico. Vai fazer hipoglicemia. Então o exercício, para os músculos trabalharem, eles vão usar a glicose. Isso vai acontecer. Então é um pilar no tratamento de diabetes, o exercício, a atividade física, o movimento. Entenda o seguinte, porque muitas pessoas que eu conheço que têm diabetes falam, mas eu não gosto de fazer exercício. Tudo bem, vai se movimentar. A pessoa não gosta de fazer exercício, mas às vezes gosta de dançar. Se você gosta de dançar, põe música e vai dançar. Mexe o seu corpo, que isso vai fazer com que você remova glicose do seu sangue e vai ajudar no tratamento do diabetes.
Porque quanto mais glicose a gente tira do sangue com o exercício, isso te dá uma certa margem de conforto para comer um pouquinho mais um alimento que você gosta de comer. Porque a gente tem que buscar o equilíbrio nos pilares. Então assim, eu estou tratando só com o medicamento. Só com o medicamento você vai tender a ficar hiperglicêmico direto. Isso aí vai acontecer. Você vai ter que controlar a sua alimentação. Aí começa a fazer o exercício começa a diminuir mais rápido a glicemia. Então isso dá um pouco mais de liberdade para, tanto às vezes, diminuir a quantidade de medicamento que você usa, da quantidade de insulina que você normalmente usa para o seu tratamento, te dá a liberdade de comer um pouquinho mais, alimentos que muitas vezes você gosta de comer, né? Então dá para você comer, não só comer, como comer um pouquinho mais, porque você vai conseguir gastar com o exercício. Então isso aí é uma parte extremamente importante do tratamento, e como vocês sabem, eu tenho diabetes aí há 45 anos, na verdade, né? Eu tenho diabetes, e assim, eu já venho estudando os efeitos do exercício e como as melhores maneiras, as melhores estratégias para a gente tratar o diabetes. Eu não conheço ninguém que consiga ter um ótimo tratamento do diabetes. Ótimo tratamento de diabetes que eu me refiro é você ficar com a sua glicemia a maior parte do tempo no alvo. Então assim, não deixar a glicemia ficar abaixo de 70, ficar fazendo um monte de hipoglicemia, ou muito tempo acima de 180. Então assim, quanto mais você fica entre 70 e 180, é a parte fisiológica do nosso corpo. O nosso cérebro entende que está normal. Isso é ótimo pra gente, porque você tem uma qualidade de vida muito parecida com as pessoas que não têm diabetes. Então eu só conheço esse tipo de tratamento. Dessa maneira a gente consegue ter aí um ótimo tratamento, mas ao mesmo tempo a gente precisa prestar atenção em todas essas variáveis, né? E infelizmente muitas pessoas insistem com essa situação de eu vou tratar tomando chá, eu como zero de carboidrato. A gente tem que entender que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Para algumas pessoas até dá certo. Mas por que dá certo? Porque ele não come nada com carboidrato. E a gente tem que lembrar que quando a gente come um alimento, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo sempre da fruta, por exemplo, da maçã. A maçã é uma fruta que tem casca. Quando você come a maçã, o que ela tem? Ela tem frutose, quer dizer, ela tem um tipo de carboidrato que vai chegar rápido no nosso sistema. Menos rápido do que a glicose, mas é um monossacarídeo. Ele vai chegar no nosso sistema e vai virar glicose. Só que junto com a fruta, o que a gente tem? A gente tem água, a gente tem vitaminas, a gente tem minerais, e a gente tem, se você comer a fruta com a casca, você está comendo fibras também. Então você consegue entender a complexidade que é, de repente falar, não, eu não como nada com carboidrato, você também está deixando de comer fibras. Você está deixando de consumir alimentos, nutrientes que são importantes para a gente, né? Como por exemplo os microminerais, as vitaminas, né? Por exemplo. As vitaminas e os minerais, isso é extremamente importante. Então, se você deixa de comer, mas você suplementa de outra maneira, tudo bem. Você vai ter os nutrientes que seu corpo precisa. Mas não é normalmente o que a gente vê no nosso dia a dia, trabalhando aí com as pessoas que têm diabetes. Então, fique atento com isso, né? Que é importante a gente entender essa questão de você... Por que é importante a gente ter um ótimo tratamento de diabetes? Porque você vai representar você, primeiro, não ficar fazendo hipoglicemia, se sentindo mal, ou hiperglicemia há muito tempo, como eu falei, a gente se sente cansado, não dá vontade de fazer exatamente nada. E você tendo uma qualidade de vida melhor, você vai poder curtir muito mais a sua família. Isso é uma coisa importante. Quem que não quer no final de semana, hoje é domingo, já tudo bem, já está no final do final de semana, no final do domingo, né? Amanhã já a vida volta ao normal aí, mas o que a gente tem, né? Não é legal você ficar com a sua família no final de semana? Sabe, curtir o pessoal? Isso é muito gostoso. Agora, imagina, todo mundo se divertindo e você lá, zoado porque está com a hiperglicemia. Ou porque de repente pulou uma refeição, uma coisa, ficou tão preocupado em controlar que ficou fazendo hipoglicemia. Isso também é ruim, os dois extremos são ruins. Então a gente tem que entender isso aí. Você vai ter mais tempo com a sua família, não vai ficar tendo susto de uma hora ficar fazendo hipoglicemia, uma hora hiperglicemia. Então isso é importante pra gente. Controlar, conseguir um ótimo controle do diabetes, sem dúvida alguma, garante pra gente aí uma qualidade de vida muito melhor, né? Junto às pessoas que nós amamos e que também nos amam. Então isso aí é uma coisa... Sabe, é muito importante, isso a gente tem que parar às vezes para ver, porque muitas vezes qual que é o grande problema que a gente tem? A pessoa de repente fala assim, eu tenho diabetes, eu levo de qualquer jeito, não estou nem aí, não vou controlar. Tudo bem, a escolha é sua. Só que, ao longo do tempo, o que a gente vê acontecer? Essa pessoa vai cada vez ficando com uma qualidade de vida pior, com a saúde mais comprometida, e quem sofre? A pessoa que convive com diabetes e não trata o diabetes, e os seus familiares. E como eu falei, existem as pessoas que a gente ama, essas pessoas também amam a gente. E normalmente quem está próximo da gente é quem tem mais contato, é quem vai cuidar de você.
E aí o que acontece? Você não vai se cuidar, vai ficar todo complicado, todo estrupiado, e alguém vai ter que cuidar de você. Então quer dizer, você vai sofrer e os seus familiares também vão sofrer. Porque você vai estar numa situação totalmente desfavorável e a maior parte das pessoas não vão saber o que fazer para melhorar. E mesmo porque muitas vezes a situação já ficou complicada ao longo do tempo. Então é importantíssimo isso aí. Pensa um pouco nisso, não é? Para você não só se prejudicar no momento que você fala, não, eu escolhi que eu não quero nem saber, eu não vou tratar mesmo, vou levar de qualquer jeito. A escolha é sua, tudo bem. Só que lembra que lá na frente, a hora que você perder a sua autonomia, alguém da sua família vai estar com você para te cuidar. E claro, você está fazendo com que essa pessoa sofra, às vezes, né, tanto quanto você, às vezes até mais, porque jamais queria te ver numa situação assim, tão dependente. Então, cuidado com isso. Então, por que é importante a gente investir o tempo, né, para aprender a tratar aí o diabetes? Isso é importante para a gente, por quê? Porque a gente, como eu falei, quando não trata, a gente aumenta o risco de ter hipoglicemia e hiperglicemia, né, a curto prazo, uma situação aguda. Você aumenta o risco de ter complicações crônicas do diabetes, as primeiras que aparecem, as microvasculares, quer dizer, problema nos olhos, problema nos rins. Se não tratar, começa a parte acometer a parte nervosa do nosso sistema. E aí começa com a neuropatia periférica e depois vai para a neuropatia autonômica. Aí a coisa desanda de vez. Então, realmente, tem que lembrar disso. Não é só você que vai sofrer, se você de repente falar que não vai cuidar, agora não vai acontecer nada, né? O máximo que vai acontecer é isso que eu acabei de falar. Você vai perceber que você está meio indisposto, tá sentindo, não dorme muito bem, fica meio sem vontade de fazer nada. Mas a médio e longo prazo isso aí vai realmente te trazer sérios prejuízos, e não só para você, para sua família também, ou para quem está próximo de você, também vai sofrer junto aí, e a gente sabe que isso não é legal. Então, uma coisa que eu vejo em relação ao tratamento do diabetes, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho diabetes, eu tenho que tratar, mas eu já ouvi pessoas falarem assim, olha, a minha diabetes, ela é alta mesmo. Isso é o normal. O normal é minha diabetes alta. E a gente sabe que isso não é verdade. Não existe diabetes alta. Diabetes alta é um sinônimo de que você não está tratando bem o diabetes. Você está só mostrando que o que você está fazendo para ter um ótimo controle de diabetes não está acontecendo. Você está muito distante dessa situação, pode ter certeza disso. Então não existe a minha diabetes alta. Não. A sua diabetes que você não está controlando está alta e ela está te levando para uma situação muito ruim. E junto com isso você está arrastando os seus familiares também. Tenha noção disso. Então, um erro comum que eu vejo aí com relação ao tratamento de diabetes, muitas vezes ele está relacionado, a pessoa, quando fala, olha, isso é uma coisa clara, todo mundo sabe disso, quem tem diabetes não é recomendado comer doce. Por que eu falo que não é recomendado? Porque na hora que você estiver fazendo uma hipoglicemia, se você não comer nada doce, você vai demorar mais tempo para sair da hipoglicemia e vai se sentir muito mal. Então, assim, tem diabetes? Tem. Não pode comer doce? Quando está hiperglicêmico? Não pode. Mas se tiver hipoglicêmico, está com glicemia menor do que 70, está com 50 e pouco de glicemia, você não vai comer nada doce para te tirar desse quadro? Claro que vai. Então a gente tem que tomar cuidado com esses discursos. Né? E ao mesmo tempo, com essa ideia de que quem tem diabetes não pode comer doce, tudo bem, você não vai, claro, ficar comendo um monte de coisa doce. Isso não, a não ser um quadro de hipoglicemia. E mesmo assim, ainda precisa tomar cuidado para não comer um monte de doce e ficar hiperglicêmico depois, né? Fica lá sai de um quadro de 50 e pouco e vai para um quadro de 300. Então, precisa tomar cuidado também com isso aí. Então, comer, claro, comer o suficiente para poder tirar daquela situação de desconforto. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que, quando você tem diabetes, eu não como nada doce. Esse é o primeiro detalhe para tentar manter um bom controle. A hora que atingir um bom controle, uma hora ou outra, comer um docinho, não vai ter problema, não vai te matar. Agora, uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente está falando do tratamento de diabetes, não comer doce é uma parte. A gente tem que lembrar, não pode esquecer, que eu já vi pessoas que vieram conversar comigo e falaram, professor, eu estou controlando o que eu como, não como nada doce. O médico falou para mim que não é para comer nada doce. Tá bom, mas como é a sua alimentação? Eu como lá arroz com batata, eu como macarrão, eu como... Então assim, a gente tem que lembrar que existem vários alimentos que são salgados. Pão é salgado. Existem algumas regiões do nosso país que as pessoas têm o hábito de acordar pela manhã e comer cuscuz. É cultural. Só que você tem que entender o seguinte, você tendo diabetes, a quantidade do cuscuz, dependendo da quantidade que você come, tem uma quantidade muito grande de carboidrato. Você vai deixar de comer? É cultura comer na região que você está. É a mesma coisa.
Eu tô em São Paulo, quer dizer, eu tô em Santo André, que pertence a São Paulo, mas São Paulo é comum, acordar de manhã e comer pãozinho. Mas, poxa, se sua glicemia não está de acordo, você vai comer o quê? Uma fatia de pão. Você vai comer meio pãozinho. Você não vai comer um pão inteiro, 2, 3 pães. Então a mesma coisa em relação ao cuscuz. Mas a gente tem que entender isso, que existem vários alimentos que são salgados e que você vai comer e que ele vai virar açúcar no seu sangue também. Então não é só deixar de comer o que é doce. Deixa de comer, claro, evita os alimentos que são açucarados, que sem dúvida alguma a gente sabe que vai aumentar muito a glicemia, mas também lembra de não ficar comendo alimentos que têm quantidade de carboidrato. Ah, mas como é que eu vou saber se o alimento tem carboidrato ou não? Você pode pegar, entrar no Google e digitar lá o alimento que você vai comer. Por exemplo, eu vou comer arroz. Arroz a gente sabe que tem carboidrato. Aí vai aparecer lá nas tabelas nutricionais. 100 gramas de arroz tem mais ou menos 28 gramas de carboidrato. Por que eu sei disso? Porque eu vivo isso. Eu peso o arroz que eu vou comer. Eu sei a quantidade que eu vou comer. Eu doso a quantidade. Então isso é importante fazer. E é fácil, hoje é muito fácil a gente fazer. Você tendo acesso à internet, na hora você resolve. Não importa se você está num restaurante, se você está em casa, se você está na casa de amigos, de parentes, é fácil resolver. É pegar o telefone, entrar no Google, colocar que comida que tem aí pra gente comer. Deixa eu dar uma olhada no que tem. Vai lá, digita, você vai saber. Precisa fazer a conta certinha? Muitas vezes não vai ter balança na casa das pessoas, mas você sabe o quê? Olha, esse alimento que eu estou comendo, eu sei que ele tem uma quantidade grande de carboidrato, então eu vou comer pouco. Eu vou comer um monte. Por que eu vou comer um monte se eu sei que tem um monte de carboidrato? Que vai virar açúcar lá no meu sangue. Então são coisas simples que dá pra gente fazer em relação à nossa alimentação. Daí você já tira um grande problema já no tratamento de diabetes. Porque a alimentação é o que mais leva a gente para quadros de hiperglicemia. Depois, uma outra coisa que é bastante frequente acontecer, muitas vezes a pessoa esquecer de tomar um medicamento. Isso é no começo do tratamento. Né? Até criar uma rotina ali para tomar um medicamento. Às vezes toma de manhã, depois é para tomar na hora do almoço, logo após o almoço acaba esquecendo. Às vezes antes de deitar acaba esquecendo. Para quem usa o tratamento, né, com insulina, esquece de aplicar insulina. Acorda de manhã e vai lembrar que não aplicou insulina depois de um tempo, porque às vezes acorda de manhã com a glicemia mais baixa. Então fica com medo de aplicar a insulina. E isso é uma coisa que a gente tem que perder esse medo. Porque a gente tem que entender que a insulina que é aplicada, ou o remédio que a gente toma, o antidiabético oral, ele não vai fazer efeito agora. Você não vai aplicar a insulina agora, ela já vai fazer efeito. Você vai tomar um medicamento, ele já vai fazer efeito. Ele demora um período para fazer efeito. Então isso aí você procura ver que tipo de insulina você está usando, ver quanto tempo ela demora para começar a fazer o efeito dela. E assim mesmo que você esteja num quadro de hipoglicemia, acordei de manhã, minha glicemia estava baixa, tudo bem. Comeu alguma coisa, está melhor, já aplica a insulina. Não vai esperar para aplicar, porque da hora que você aplicar, até começar a fazer efeito, o que você comeu já está chegando no sangue. E aí você fica hiperglicêmico. Quer dizer, o seu tratamento fica ruim. Então isso é uma coisa aí para ficar atento, não esquecer de tomar, e se por um acaso esquecer, lembra disso, que você tomando o medicamento agora, ele não vai fazer efeito agora, ou aplicando insulina agora, já vai fazer imediatamente. Não, vai demorar um período para isso acontecer, e você dá uma olhada no tipo de insulina que você, se você tem dúvida, conversa com o seu médico, com os profissionais da saúde que te acompanham aí, que eles vão saber te indicar o tempo de ação, vão te explicar como é que funciona, tá bom? E todos os dias, a pessoa muitas vezes, tem várias pessoas que eu conheço que são disciplinadas. A pessoa fala, olha, professor, eu tento controlar minha alimentação, eu tomo meu medicamento lá, eu aplico minha insulina, e eu faço atividade física todo dia. Eu saio para caminhar. Só que a gente tem que entender o seguinte, como eu falei, né? O movimento pra gente, ele ajuda a remover a glicose do sangue. Agora existe uma coisa que a gente tem que entender. Tem dias que você vai, por exemplo, andar, e a sua glicemia está a 160, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, né? Mas tem dia que você vai andar, a sua glicemia está a 280. Então entenda uma coisa. Apesar do movimento ajudar a remover a glicose do nosso sangue, a gente tem que adaptar o exercício de acordo com a nossa necessidade. Então, por exemplo, se eu estou com a glicemia um pouco mais alta, está 230, 240, eu vou tentar andar um pouco mais, por exemplo. Se eu conseguir andar mais rápido, tenta andar mais rápido, pelo tempo que você geralmente anda. Se você não consegue andar muito rápido, aumenta o tempo de caminhada. Em vez de caminhar, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, caminha 50, 1 hora.
Porque dessa maneira você está usando um recurso para poder remover mais glicose do sangue, em um momento que a sua glicemia está muito alta. Então isso é importante a gente entender. Não é só fazer o exercício todo dia. Fazer exercício todo dia vai ajudar? Sem dúvida alguma. Porque quando a gente faz exercício, a gente gasta o açúcar que tem lá nos nossos músculos, e depois que a gente fez exercício, o corpo vai tentar armazenar de novo esse açúcar que foi gasto. Então continua tirando glicose do sangue. E os receptores de insulina, que a gente precisa da insulina para fazer efeito quando a gente está em repouso, eles ficam mais sensíveis. Então, quer dizer, com menos insulina fica mais fácil tirar a glicose do sangue. O risco de você ficar hiperglicêmico, depois de ficar fazendo exercício, ele é bem menor. Então, isso é uma coisa importante para a gente também, para a gente lembrar disso. Só que como é que eu posso usar o exercício, né, e a alimentação e o medicamento? Pô, acordei de manhã, vi que minha glicemia está muito alta, o que você vai fazer? Tomar o medicamento ou aplicar insulina e evitar comer ali alimentos que têm uma grande quantidade de carboidrato. E, se possível, talvez nem comer carboidrato naquela refeição. Come depois. Que a gente tem que lembrar que a gente tem um dia inteiro pela frente. Você não precisa comer todo o carboidrato do dia pela manhã. Não adianta fazer isso. Então você pode, de repente, come um pouco mais de alimentos que contenham ali proteína, segura um pouco mais para comer o carboidrato um pouco mais para frente, a hora que a glicemia estiver um pouco melhor. Nesse período, tenta fazer um pouco mais de movimento, um pouco mais de exercício, às vezes no seu dia a dia mesmo. Se você precisa ir da sua casa para um outro lugar, tenta ir um pedaço do caminho a pé. Sabe, depois você, sei lá, pega um ônibus, pega um Uber, não sei, mas, sabe, seja criativo em relação a isso. Cuide da sua saúde. São coisas que muitas vezes no nosso dia a dia a gente consegue adaptar. Mas é importante que a gente entenda essa relação que existe nos pilares do tratamento. Então, se você fica fazendo todo dia, come a mesma coisa, faz a mesma quantidade de exercício, a tendência natural é a gente manter mais ou menos um padrão. Só que a gente sabe que cada dia você come uma coisa diferente, dependendo da rotina que você tem. Eu mesmo sou uma pessoa que tem uma rotina muito... ela é muito estranha. Tem dias que eu trabalho praticamente só na minha casa, porque eu fico no home office o dia inteiro. Tem dias que eu saio de manhã e só volto à noite, no fim da noite, para casa. Então, a rotina é muito diferente da gente. Para cada dia é um desafio diferente. Mas nada é impossível da gente, entendendo essa relação que existe entre os pilares do tratamento, a gente consegue ajustar. Hoje a glicemia está um pouco mais alta. Deixa eu comer um pouco menos de carboidrato agora. Vou tentar me movimentar um pouquinho mais. Você vai conseguir trazer sua glicemia para o alvo. Isso é o mais importante. Quanto mais tempo você conseguir deixar sua glicemia no alvo, quer dizer, menos que 180, e não ficar fazendo hipoglicemia direto, você vai ter uma hemoglobina glicada muito... a probabilidade de ter ela abaixo de 7%, que é o recomendado, é já grande. E você conseguindo isso, a tendência natural é a gente cada vez mais tentar deixar a nossa hemoglobina glicada o mais próximo possível daquelas pessoas que não têm diabetes. Isso é extremamente importante. Então, cada um de nós convivendo com diabetes está num momento. Por exemplo, existem uns que estão conseguindo se controlar bem, então fica mais fácil para você tentar, depois que você come, não deixar sua glicemia, por exemplo, passar de 160. Ou se você está muito descompensado, em primeiro momento, tenta deixar abaixo de 180 o tempo inteiro, que o seu cérebro já vai entender que está sendo controlada a sua glicose. E aí você consegue, depois disso, conseguiu durante um período? Sim, agora vamos tentar passar para a segunda fase, que é deixar menor que 160 depois que acorda. Né? Depois que acorda, depois que se alimenta, a qualquer momento do dia, menor que 160. Num terceiro momento, menor que 140. E por que 140? Porque 140 é o fisiológico. Quem não tem diabetes, a glicemia não fica acima de 140 miligramas por decilitro 2 horas depois que ele se alimentou. Então a gente tenta seguir o mesmo padrão. Agora, para quem não está conseguindo controlar, você ouvir e falar, poxa, tem que ficar menos de 140? Não dá, está muito longe, realmente está. Mas então vamos pensar numa escadaria e vamos subir um degrau por vez? Então o primeiro degrau qual é? Vamos fazer com que a glicemia fique a maior parte do tempo abaixo de 180. Isso é o mais importante agora. Depois que você conseguiu ficar abaixo de 180, aí sim você vai para o segundo momento, que é tentar ficar abaixo de 160. E depois, terceiro momento, ficar abaixo de 140. E isso são coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. E quando você, sendo disciplinado, tentando fazer, tem dia que a gente consegue, tem dia que não. Pode marcar isso aí. Comigo também acontece isso.
Não é porque eu tenho conhecimento, que eu aplico conhecimento, todo conhecimento que eu tenho, tanto a parte científica como convivendo com diabetes todos os dias. É por isso que eu falo para você, tem dia que dá certo, tem dia que não, porque tem variáveis que a gente não controla. Como, por exemplo, dormir mal. Ou dormir mal de uma noite para outra, putz, pode ter certeza naquele dia, a sua glicemia ela vai estar bem bagunçada. Isso acontece. Você está preocupado com alguma coisa, também acontece. Está ansioso com alguma coisa, também vai bagunçar a glicemia. Então tem dias que a gente consegue, tem dias que não, mas vamos tentando, porque na semana tem 7 dias. Se dos 7 a gente conseguiu em 5, pô, já tá legal pra caramba. Você conseguiu na maior parte dos dias. Então vamos pensar positivo e tentar colocar em prática isso. Você vai ver que vale a pena, né? Tô aqui eu, depois de 40 e poucos anos aí, vivendo com diabetes, e aqui, saudável, falando com você, tá certo? Então vamos lá. Como é que a gente pode então resolver essa situação? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Como é que você sabe se a glicemia está controlada ou não? Não existe outra maneira a não ser medindo a glicemia. Às vezes você até sabe, fala, ih, tá meio alto, que eu tô me sentindo meio mal, tô sentindo muita sede, a gente até sabe. Ou porque eu tô ficando com tremedeira, então você sabe, nas extremidades. Mas e no geral, a gente não sabe. Então, qual é o primeiro passo? Medir mais vezes a glicemia. Eu entendo que de repente você vai falar assim, ah, professor, mas a tira custa caro, eu não tenho, eu não consigo. Ótimo. Pega a mesma quantidade de tira que você tem e mede uma vez só no dia. Para quem tem diabetes tipo 2, é uma maneira de você ir fazendo. Mede lá, hoje mede a hora que acordou, que é o que todo mundo faz, acorda e mede a glicemia, vê lá quanto tá. Depois, no outro dia, em vez de medir a hora que acorda, mede 2 horas depois que tomou o café da manhã. No outro dia, em vez de medir quando acorda, mede lá antes do almoço. No outro dia, 2 horas depois do almoço e assim por diante. Vai trocando os períodos que você vai medindo. Que aí vai dar para você ter um padrão. E vai anotando esses valores. Que aí você vai saber. Vai falar, poxa, eu comi tal coisa naquele dia. Pô, mas 2 horas depois do almoço estava 230. Então, quer dizer, não deu muito certo a estratégia. Aí você começa a ir ajustando essas situações. Ajustando como? Evitando aquele alimento que fez aumentar mais a glicemia. Fazendo um pouco mais de exercício. E se mesmo assim não deu certo, aí está na hora de você conversar com o seu médico. Para tentar fazer um ajuste no medicamento. Porque talvez a dose de medicamento que você está usando, ou o tipo de medicamento que você está usando, ou a insulina, ou a dose de insulina, elas não estão adequadas. Precisa de ajustes. Entendam que para o tratamento do diabetes isso é muito dinâmico. Hoje, com a rotina que você tem, ajustou lá a insulina, ajustou o antidiabético oral. Poxa, mudou o seu horário de trabalho. Mudou a sua rotina, você está fazendo menos exercício. Vai ter que reajustar o tratamento medicamentoso também. Isso aí faz parte do tratamento. Cada momento da nossa vida é necessário aí ajustar o tratamento. Então, entenda que se você, eu aumentei a dose de insulina, nossa, minha diabetes está pior. Não, é que naquele momento você está precisando de um pouco mais de hormônio, acabou. Entenda assim. E se adapte a essa situação. E entenda que toda vez que você fizer, quanto mais exercício você fizer, menos antidiabético oral e menos insulina você vai precisar. Isso aí é fisiológico, não tem jeito. Então, muitas vezes eu estou falando de medir a glicemia, mas às vezes tem aquelas pessoas que têm sensibilidade, por exemplo, nos dedos, e tem dor. Eu meço a glicemia, eu sinto dor, então eu não quero ficar medindo a glicemia. Só que não existe outra maneira da gente monitorar, a não ser usando ou o glicosímetro, que quem tem diabetes tem que ter o glicosímetro, o aparelho para medir a glicose no sangue, ou então usar o sensor de glicose. Só que o sensor de glicose ele tem um custo muito maior do que você usar o glicosímetro. Então, assim, ainda, né, numa situação que às vezes você tem pouco acesso ao material para o tratamento, o glicosímetro ainda é algo que dá para a gente tentar usar dessa maneira que eu estou falando. Quem tem diabetes tipo 1 vai ter que medir no mínimo aí umas 3 vezes no dia, né? Pelo menos antes das refeições, e uma hora ou outra tentar medir ali depois da refeição para ver se está compensando. Tá? Quem tem diabetes tipo 1 realmente a gente precisa medir mais vezes, não tem outro jeito, mas a maior parte das vezes a gente consegue essas tiras nos postos de saúde. Então é uma questão de você ver na sua região e ver se você consegue, tá? E sempre com essa ideia de medir em algum momento, antes da refeição e depois da refeição também. Porque é depois que a gente come que tende a ficar a glicemia mais alta. Se você tem uma quantidade muito pequena, é melhor medir depois, que você sabe que vai dar para fazer aí alguma correção e ver como é que tá bom? Outra situação é aquela que eu já comentei de você contar o carboidrato do alimento. Então assim, mas eu não sei fazer contagem de carboidrato. Você não precisa fazer contagem de carboidrato. Você precisa só entender quanto
de carboidrato, que a gente sabe que vai virar glicose no nosso sangue, tem naquele alimento. Aí eu vou comer um alimento, eu não sei quanto tem. Digita lá no Google e vai aparecer lá a quantidade. E aí você sabe se esse alimento tem bastante carboidrato? Tem. Então, como é que tá a minha glicemia agora? Tá 80 e alguma coisa, 90 e alguma coisa. Pô, então dá para comer. Quanto tá a sua glicemia? Tá 178. Não faz sentido comer agora. É simples. Uma situação muito simples. É você ter a condição, né, de olhar na internet, ver lá o valor e ver de acordo com a sua glicemia como tá. Ou mesmo, não tem como medir a glicemia, mas você sabe que tem mais carboidrato, come menos. Diminui a quantidade. Esse aqui tem pouquinho carboidrato, come mais. Então, dessa maneira, você certamente vai conseguir aí ficar menos hiperglicêmico, principalmente depois que você come. Agora, uma outra coisa que é importante nessa situação é o seguinte: quando a gente come carboidrato tem vários tipos de carboidrato. Ele tem os que vão chegar mais rápido no sistema, outros que vão chegar mais devagar, mas todos em no máximo 2 horas já vai estar lá no nosso sangue na forma de glicose. Agora, a gente tem que lembrar que quando a gente come um alimento, raramente esse alimento só tem carboidrato, por exemplo. Ele normalmente também tem proteína e tem gordura. E a gente tem que lembrar que uma parte da proteína também vira glicose. Uma parte da gordura também vira glicose. Então cuidado com isso. Porque é natural, por exemplo, a minha glicemia está um pouco mais alta. Então eu vou evitar comer carboidrato agora e vou comer mais proteína, por exemplo. Mas você tem que lembrar que daquela quantidade de proteína que você está comendo, de 30% até 60%, quer dizer, praticamente metade aí dela, vai tender a virar glicose no sistema. Vai demorar mais? Vai, porque demora umas 3 horas para a proteína ser digerida. Mas essa proteína também vai chegar. Então, quer dizer, agora você come, vai ficar com a glicemia normal, mede depois de 2 horas está normal, mas depois de umas 3, 4 horas a glicemia ficou alta. Então, cuidado com isso. Gordura também é assim, né? Gordura realmente tem essa situação. Outra situação é, a gordura ela demora mais tempo ainda, demora umas 4 horas para ser digerida no nosso corpo. Então muitas vezes você vai comer agora, o alimento tem lá um pouco mais de gordura, daqui 4, 5 horas é que a glicemia vai estar alta. Então cuidado com isso, né? Lembra que, claro, a gente evita o carboidrato, mas nem por isso tem que exagerar na quantidade dos outros nutrientes, porque isso aí também pode influenciar negativamente na sua glicemia. E também, né, se organizar aí em relação à atividade física de acordo com a glicemia. Então, poxa, eu estou lá fazendo exercício, aí eu percebi que agora que eu vou fazer exercício, minha glicemia está 140, 130. Tá legal, então faz lá os 30 minutos de exercício, 40 minutos do jeito que você está acostumado a fazer, que certamente vai ter um resultado bom. Mas, poxa, não, minha glicemia está mais de 200. Então, faz um pouco mais de exercício, para fazer ela baixar, para a hora que você terminar o exercício, ela estar pelo menos abaixo de 180. Então, dessa maneira, você consegue, com o exercício, controlando a alimentação e com o medicamento, sem dúvida alguma, ter um ótimo tratamento do diabetes. Esses dias aconteceu um negócio interessante, né, comigo. Eu acho que é uma coisa boa, né, na verdade, que a pessoa buscou orientação, né, uma pessoa que eu já treino ela, acabou comendo lá um alimento que, na verdade, comeu pizza. A gente sabe que pizza é um alimento, pizza, pastel, esses alimentos que são fritos, assados, se tem bastante gordura, proteína e carboidrato, tudo junto no mesmo alimento, ele acaba muitas vezes deixando a nossa glicemia meio doida, né? Você come, mede depois de 2 horas, fica ali normal, daí depois começa a subir depois de horas, por conta disso que eu falei, né? Cada nutriente ele vai chegando num momento. E aí o que aconteceu? A glicemia dessa pessoa começou a ficar desregulada, foi aplicada a insulina, mas continuou subindo. E ela ficou preocupada. E ela conversou comigo, falou assim: professor, eu posso fazer um pouco de exercício para ajudar? Daí eu conversei com ela, de que horas que tinha comido, que horas que tinha aplicado a insulina, para a gente fazer o cálculo disso. Falei: você não pode, você deve fazer. E foi o que ela fez. Falei: você vai fazer. Expliquei como ia ser feito. Falei: faz, depois me manda aí as glicemias. E depois ela mandou, realmente. Então, quer dizer, estava lá 200 e pouquinho quando começou, depois terminou já o exercício, já estava 163, depois de um período ela já estava 133, depois 90 e alguma coisa, assim ficou. Então olha que legal que foi, né? No momento que estava preocupante a situação, que estava subindo pra caramba, chegou lá quase 250 de glicemia, porque errou no alimento, e por causa disso você vai ficar desesperado. Ou então vai falar: ficou alto, deixa assim mesmo. Não, vamos buscar tomar uma providência para corrigir.
E claro, você ajustando, usando o medicamento, né, no caso, né, usa insulina, aplicou a insulina, vai lá, faz um pouquinho de exercício, a gente consegue ajustar. E a gente consegue trazer para uma situação que vai te trazer melhor qualidade de vida e, sem dúvida alguma, hein, sua família vai agradecer. Então, isso é uma situação aí bastante importante pra gente, tá bom? Eu espero, olha, a live D20 de hoje foi essa, né? Então eu espero aí ter contribuído, né, com o seu conhecimento em relação ao tratamento do diabetes, né? Você ter aí um ótimo tratamento do diabetes, essa é a nossa meta aqui no diabetes, você no controle, né? Conseguir te trazer informações aí que vão te ajudar a ter uma ótima qualidade de vida, a ter uma vida aí bem próxima, semelhante às pessoas que não têm diabetes, né? Então, ó, Elias, ele tá comentando aqui que em uma sessão de exercício, a glicemia ela pode abaixar pós-atividade. Então, Elias, o que acontece é o seguinte: durante o exercício, a glicemia vai baixar, isso é certeza. Só que ela tende a continuar baixando depois do exercício, porque o nosso corpo ele busca situações de equilíbrio. Então, quando a gente faz o exercício ele desequilibra toda a estrutura. E dentro desse desequilíbrio tem o gastar a energia que está armazenada nos nossos músculos na forma de glicose. Fica lá armazenada na forma de glicogênio muscular. Então, o glicogênio muscular ele é degradado, ele vai ser usado como fonte de energia na parte metabólica, porque a gente está ali se movimentando. Só que depois do exercício, o que vai acontecer? Precisa continuar removendo glicose do sangue para repor nesses músculos que foram utilizados. Além disso, o nosso corpo ele precisa construir proteína. Para construir proteína, a energia vai vir da gordura junto com a glicose. Então, mesmo quando o corpo vai construir proteína para o nosso sistema, mesmo que sejam as proteínas contráteis aí do músculo, ele vai precisar de gordura na parte energética e também da glicose. Então, quer dizer, a glicose continua saindo do sangue, sim. Depois do exercício, a glicemia ela tende a se manter mais baixa. Tem que tomar, às vezes, algum cuidado. Por isso que eu falei da relação dos pilares no tratamento. Porque toda vez o medicamento que é prescrito, né, para gente que tem diabetes, ele é prescrito com você em repouso. Começou a fazer exercício, tem essa situação de diminuir a glicemia, que é bom, né, vai ajudar. Só que muitas vezes pode sobrar medicamento nessa história aí, seja a dosagem de insulina ou mesmo do antidiabético oral. E aí o que acontece? Como depois do exercício continua tirando glicose, o medicamento ele pode ficar mais alta a dose. E aí acaba fazendo hipoglicemia. E no hipoglicemia já logo a hora que acabou o exercício, vai fazer às vezes 2, 3 horas depois do exercício físico. Então é algo para ficar atento se isso começar a acontecer. Precisa entrar em contato com o médico para fazer o ajuste do tratamento medicamentoso, tá bom? Isso aí é importante e sim, vai sempre acontecer aí. Esse resultado aí aparece em tempo maior após a atividade. Então, foi o que eu falei, a gente tem que entender que durante o exercício vai tirar a glicose do sangue, isso vai acontecer. Depois do exercício continua tirando, né? E se os pilares do tratamento não estiverem ajustados, porque aí a gente tem outra maneira de corrigir de primeiro momento. Você percebeu que está baixando muito? Come um pouquinho mais. Então aí você neutraliza, né, essa situação do exercício, levando para um quadro de hipoglicemia. Mas se isso começa a acontecer com frequência, quer dizer, toda vez que eu estou fazendo exercício, está acontecendo isso horas depois. Então precisa realmente conversar com o médico para resolver. Senão não tem outra maneira. A Núbia necessita verificar a glicemia aí sempre antes da aplicação do treino, durante e depois. Olha, Núbia, é sempre importante a gente entender da onde a gente está partindo. E o quanto aquele tipo de exercício, né, o tempo de exercício, o tipo de exercício que você fez, o quão difícil foi para você fazer, impactou na sua glicemia. Então, sim, é muito importante, principalmente quando a gente está começando a fazer o exercício, medir a glicemia antes de começar o exercício. E não só medir a glicemia, tentar lembrar o que você comeu, se ainda está chegando lá carboidrato no sistema ou não, né? Que horas que você tomou o antidiabético oral ou aplicou a insulina, se está fazendo muito efeito ou não, porque tudo isso aí vai impactar na resposta glicêmica do exercício. E é importante também medir no fim do exercício, porque você pode terminar o exercício se sentindo bem, mas fazendo um quadro de hipoglicemia. Porque o nosso sistema nervoso, a parte autônoma, o sistema nervoso autônomo parasimpático é o que controla o nosso organismo, o nosso funcionamento do nosso organismo quando a gente está em repouso.
E o sistema nervoso autônomo simpático é o que normalmente sinaliza quando a gente está em repouso e está fazendo hipo, por exemplo. Só que quando a gente faz exercício, sistema nervoso autônomo simpático é o que está ativo. Então muitas vezes você pode fazer um episódio de hipoglicemia e não perceber. Porque tudo que a gente sente em repouso, tremedeira, transpiração, aumenta a frequência cardíaca. Durante o exercício, se a frequência cardíaca está super alta, você está transpirando que está produzindo calor e você não vai perceber a tremedeira porque os músculos estão trabalhando. Então são sintomas que passam desapercebidos e isso sim pode levar a um episódio de hipoglicemia. Então é importante medir antes para saber como é que a gente vai lidar ali com o exercício. E medir no final para a gente ter certeza de que aquele exercício que a gente fez realmente trouxe um resultado adequado aí para a gente, não levando a gente para um risco de fazer hipoglicemia já no final aí, ou após algumas horas após o exercício físico. A Vera está perguntando aqui que tem dia de altos e baixos. É isso aí, Vera. Não tem jeito. Agora o que acontece? Como é que a gente faz? Tem dia que está muito alto. Está alto, vamos controlar a alimentação, fazer um pouco mais de exercício, que isso aí vai ajudar. Tem dia que está um pouco mais baixo, vamos comer um pouquinho mais. Não tem problema. Isso aí é importante. É fácil a gente resolver. É menos complicado do que parece. Né? A gente tem que, na verdade, a ideia aqui da Live D20 é essa, mas é trazer conhecimento para vocês, porque é o que eu acredito. Conhecimento salva. Me salvou. Né? Por que não vai salvar vocês também? Né? Então eu acho que essa é uma. Mas é aquele esquema que eu sempre falo. Salva desde que você tome conhecimento e coloque em prática. Não adianta nada saber e deixa a vida me levar. Aí a coisa fica complicada mesmo, tá bom? O Elias está aqui comentando que ele está no caminho certo aí com o aluno dele, né? E que a aplicação da insulina aí já tem efeito imediato, né? Ou ela demora umas 2 horas aí também para resposta. Isso aí, Elias, vai depender do tipo de insulina que a pessoa usa, né? Assim, de uma maneira geral, o que a gente tem? As insulinas de longa duração ou muito longa duração, elas começam a fazer efeito depois de 1h30 mais ou menos que foi aplicada, e elas não têm pico de ação, elas vão atingir um platô ali e vão ficar assim. As de curta duração, geralmente você aplica, ela começa a fazer efeito depois de 15 minutos. E vai ter um pico de ação entre 1 e 2 horas. Agora, quando se usa a insulina intermediária, que é uma insulina chamada de NPH, essa insulina ela começa a fazer efeito depois de mais ou menos umas 2 horas, e mais ou menos entre 6 até 10 horas, né? Então geralmente eu tiro uma média em torno de 8 horas que foi aplicado, ela tem aí um pico de ação. Então tem que tomar cuidado porque realmente é um pico bem acentuado, se a pessoa pula a refeição, né? Alguma coisa assim, ou muitas vezes cai no mesmo momento que está fazendo exercício, ela tem que ficar atento para não fazer episódio de hipoglicemia. E se a pessoa usa a insulina regular, a regular ela vai começar a fazer efeito mais ou menos depois de uns 30 minutos que ela foi aplicada, e vai ter um pico de ação entre 2 e 3 horas. Então tem que sempre fazer essa conta aí, saber mais ou menos o horário que foi aplicado, para saber mais ou menos o pico de ação, qual vai ser. Então precisa ver, com relação ao seu aluno, você tenta dar uma olhada que tipo de insulina que ele está usando, e dar uma pesquisada aí que você vai achar sim, tá bom? A Núbia está aqui colocando que foi show, obrigado aí pelo retorno. Imagina, Núbia, é sempre um prazer, né, poder conversar aqui com vocês e claro, né, eu sei que todos nós estamos no mesmo barco, todo mundo aqui tem diabetes e a ideia é um sim ajudar o outro, tá bom? A Elias está aqui agradecendo também, obrigado, eu que agradeço, viu, Elias? Então é isso aí, pessoal. A Vera também, boa noite, Vera. Olha, então vamos ficando por aqui, né? Essa foi mais uma Live D20. Lembre-se, né, que o conhecimento salva, desde que a gente aprenda e coloque isso no nosso dia a dia. Tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil, isso faz parte do nosso tratamento, do nosso desafio de conviver com o diabetes, mas a gente tem que lembrar que a gente precisa ser feliz, sabe? Nós temos uma vida que dá para ser muito parecida com a vida, com todos os problemas que todo mundo tem, mesmo a gente tendo aí diabetes. E lembre-se, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, uma ótima semana a todos aí, até mais!